O milionário apareceu inesperadamente na casa da babá de sua filha. Ele esperava apenas uma breve visita, mas o que viu naquele momento foi tão intenso e tão transformador que mudou completamente a maneira como ele via a própria vida e sua família. A neblina de junho paira sobre São Paulo como um véu cinzento e as altas janelas da mansão na Rua das Rosas, nos jardins, refletem a pálida luz da manhã. Ricardo Albuquerque está em seu escritório no primeiro andar, observando através dos vidros o jardim, onde as folhas de outono dançam ao vento invisível. Ele tem 42 anos, mas seu rosto carrega a marca de alguém que envelhece por dentro. Cabelos prematuramente grisalhos nas têmporas, olhos cinza-aço, sempre focados em algo distante. Em seu elegante terno de lã de Manchester, ele parece um homem que controla cada aspecto de sua vida, mas no fundo de seus olhos esconde-se um vazio que nenhuma transação comercial consegue preencher. O som de pequenos passos no parquet interrompe suas divagações. Sofia, sua filha de 5 anos, desce as escadas com a cautela característica de crianças que aprenderam muito cedo que o mundo pode ser frágil. Vestida com um vestido azul marinho, com os cabelos presos em um rabo de cavalo arrumado, ela parece uma versão em miniatura de sua falecida mãe. Ricardo sente o familiar aperto no estômago ao vê-la. "Papai, onde está a dona Helena?" pergunta Sofia, parando na porta do escritório. Sua voz é baixa, como se tivesse medo de perturbar o silêncio que preenche a casa como moradores invisíveis. Ricardo vira-se da janela e olha para a filha. Dona Helena, a babá anterior, havia saído uma semana antes sem muitas explicações, assim como as 3 anteriores. Todas eram profissionais, todas tinham excelentes referências, todas não suportaram a atmosfera desta mansão, onde cada quarto parecia carregar as memórias da falecida Mariana. "Dona Helena não vai mais voltar, Sofia", diz ele, aproximando-se da filha e agachando-se à sua altura. "Mas hoje vamos conhecer alguém novo. A senhora Elisa." Sofia balança a cabeça, mas em seus olhos há uma dúvida que não deveria habitar o coração de uma criança tão jovem. "Ela também vai embora?" pergunta sem ressentimento, mas com uma resignação pragmática. Ricardo não responde, pois não pode prometer coisas sobre as quais não tem controle. Em vez disso, ele pega a filha pela mão e a conduz à sala de jantar, onde o café da manhã preparado pela dona Sônia, a governanta que aparece às 6 da manhã e desaparece antes do anoitecer como um fantasma a serviço dos vivos, está esperando. A mesa da sala de jantar é enorme, de mogno, herdada dos avós de Ricardo. Os lugares estão postos como para um banquete oficial. O pai na cabeceira, a filha à direita, o lugar vazio à esquerda, onde Mariana costumava sentar. O silêncio preenche o espaço entre eles mais densamente do que a neblina lá fora. Sofia come seus flocos de milho metodicamente, em pequenas colheradas, ocasionalmente olhando para o pai, que folheia documentos de negócios enquanto toma café. Seus movimentos são precisos, treinados. Ela aprendeu a ser inaudível, invisível, para não perturbar o mundo dos adultos que parece sempre equilibrar-se à beira de algo irreversível. "Papai", diz ela de repente, pousando a colher. "A nova senhora vai ler para mim na hora de dormir?" Ricardo levanta os olhos dos papéis. A pergunta da filha o atinge com uma força inesperada. Ele percebe que ele mesmo não se lembra da última vez que leu uma história para ela, da última vez que a aconchegou para dormir. Essas atividades foram assumidas pelas babás e ele se tornava cada vez mais apenas o suporte financeiro para sua própria filha. "Vamos perguntar a ela", responde evasivamente e se esconde novamente atrás da barreira de documentos. Às 10h30, a campainha do portão toca. Ricardo observa da janela do escritório uma mulher caminhando pelo jardim. Ela é pontual. Ele aprecia isso.
Ela tem talvez 28, 29 anos, estatura média, vestindo um casaco cinza elegante, mas discreto. Seus cabelos castanhos com reflexos avermelhados estão presos em um rabo de cavalo baixo. Ela caminha com confiança, mas sem pressa, como se cada passo fosse pensado. Quando Dona Sônia a conduz à sala de estar, Ricardo nota os primeiros detalhes. Os sapatos são de couro, mas com sinais visíveis de uso. A bolsa é de boa qualidade, mas não da última moda. É uma mulher que se cuida, mas dentro dos limites de suas modestas possibilidades. Seu rosto é regular, mas são os olhos que chamam a atenção. Escuros, atentos, como se vissem mais do que um observador comum. Senhor Albuquerque, sou Elisa Vasconcelos, diz ela, estendendo a mão. Seu aperto é firme, mas não agressivo. Sua voz é calma, com um leve sotaque carioca. Obrigado por ter vindo tão rapidamente, senhora, responde Ricardo, gesticulando em direção à poltrona. Por favor, sente-se. Gostaria de um chá? Obrigada, não. Elisa senta-se na beirada da poltrona, endireita as costas. Preferiria conhecer os detalhes sobre os cuidados com sua filha. Ricardo aprecia seu profissionalismo. Na hora seguinte, eles discutem as responsabilidades, o cronograma, a remuneração. Elisa faz perguntas específicas sobre Sofia, sobre seus hábitos, o que a faz feliz e o que pode assustá-la. Ela não pergunta sobre a mãe da criança, mas Ricardo sente que ela sabe da tragédia que atingiu aquela família. Gostaria que a senhora conhecesse Sofia, diz ele finalmente e sai para trazer a filha. Sofia entra na sala, segurando a mão do pai, mas seus olhos imediatamente se voltam para a mulher desconhecida. Elisa não se atira com excessiva cordialidade, não tenta abraçá-la imediatamente ou fazer 1000 perguntas. Em vez disso, ela se levanta, sorri levemente e diz calmamente: Oi, Sofia, meu nome é Elisa. A menina fica em silêncio por um momento, observando a nova pessoa. Então, surpreendendo o pai, ela se aproxima e pergunta: A senhora sabe ler? Sei, responde Elisa, agachando-se à altura da criança. E você gosta de ouvir histórias? Sofia balança a cabeça e, pela primeira vez em muito tempo, Ricardo vê um brilho de interesse em seus olhos. Naquele dia, quando Elisa parte, deixando para trás um perfume sutil e a promessa de retornar na manhã seguinte, algo paira na mansão dos Albuquerque que não estava lá há meses. Esperança. O velho bloco de apartamentos na Rua dos Manacás, na Mooca, lembra os tempos em que São Paulo se reconstruía. Os tijolos vermelhos são cobertos pela pátina dos anos e os degraus que levam à entrada carregam as marcas de milhares de passos. É aqui, no quarto andar, em um apartamento de 2 quartos e 40 metros quadrados, que Elisa Vasconcelos mora com sua mãe. À noite, ao voltar do primeiro dia de trabalho na casa dos Albuquerque, Elisa sente os degraus rangendo sob seus pés, medindo o ritmo de seu cansaço. Na mão direita, ela carrega uma sacola de compras, pão, leite, remédios para acalmar a mãe. Na esquerda, sua velha bolsa de couro de professora, que antes guardava cadernos de redações de alunos e agora carrega apenas um bloco de notas com o cronograma de cuidados para a pequena Sofia. Professora! Grita por trás do balcão seu João, o porteiro do prédio há mais de 20 anos. Ele tem 60 e poucos anos, uma barba grisalha e olhos que brilham quando conta suas histórias. Como foi seu primeiro dia na casa dos ricaços? Elisa para no balcão. Seu João é a única pessoa neste prédio que conhece seu passado. Ele sabe que ela foi uma renomada professora de português em um dos melhores colégios do Rio de Janeiro, que recebeu um prêmio por métodos de ensino inovadores, que seus alunos ganharam prêmios em Olimpíadas de Conhecimento. Ele é um homem gentil e a criança é doce, responde ela. Mas seu João, dotado da intuição dos velhos porteiros, ouve em sua voz mais do que as palavras. Elisa, diz ele, inclinando-se sobre o balcão.
Lembre-se de que você ainda é a mesma mulher que conseguiu despertar o amor pela literatura em adolescentes cabeças duras. O fato de agora estar cuidando de uma criança não diminui quem você é. Elisa sorri palidamente e segue em direção às escadas. Ela sabe que seu João tem boas intenções, mas às vezes suas palavras doem mais do que confortam. Elas a lembram de quem ela era antes que a vida a forçasse a se tornar outra pessoa. No quarto andar, ela abre a porta do apartamento. O cheiro de desinfetante se mistura com o aroma de camomila. No pequeno hall de entrada, no cabide, está seu único casaco elegante, aquele que ela usou hoje para ir à casa dos Albuquerque. Ao lado, pende um velho suéter bege que ela usa diariamente em casa. "Mãe, cheguei!" chama baixinho, colocando as sacolas na mesinha do corredor. Da sala vem o murmúrio da televisão. Teresa Vasconcelos, antes professora de matemática do ensino fundamental, agora está sentada na poltrona, olhando para a tela sem entender o que está assistindo. Ela tem 71 anos, mas a demência progressiva fez sua mente vagar entre o passado e o caos do momento presente. "Elisa, é você?" pergunta a mãe, levantando a cabeça. Em seus olhos, por um momento, há um brilho de reconhecimento. "Pensei que você estivesse na escola." Elisa já se acostumara com esses momentos em que a mãe mistura o presente com o passado. Às vezes, Teresa pensa que a filha ainda tem 8 anos e logo voltará da escola primária. Às vezes, ela pensa que é ela mesma, uma jovem professora, que precisa preparar as aulas para o dia seguinte. "Sim, mãe, voltei da escola", diz Elisa suavemente, tirando o casaco. Ela aprendeu a não corrigir a mãe, pois isso só a confundiria ainda mais. Em vez disso, ela entra no mundo dela, tenta entendê-lo e funcionar dentro dele. Ela prepara o jantar, sopa de legumes com o frango de ontem, fatias de pão com manteiga, chá com limão. Elas comem em silêncio, interrompidas apenas pelos sons das notícias na televisão. Teresa come lentamente, mecanicamente, às vezes parando no meio do movimento, como se tivesse esquecido o que iria fazer. Após o jantar, Elisa ajuda a mãe com a higiene noturna, dá os remédios, a deita na cama. Teresa tem momentos bons, quando se lembra do nome da filha, sabe onde está, reconhece seu próprio apartamento. Ela também tem dias ruins, quando não sabe quem é Elisa, tem medo dela, pensa que é uma mulher estranha que invadiu sua casa. Hoje é um dia mediano. Teresa permite ser deitada, mas olha para a filha com curiosidade, como se estivesse tentando desvendar um enigma. "Você é parecida com a minha Elisa", diz de repente. Ela virou professora, sabia? Uma moça tão talentosa. Poderia ter se tornado professora universitária. O coração de Elisa se aperta dolorosamente. A mãe fala dela na terceira pessoa, como se ela fosse outra pessoa, como se a Elisa que está sentada ao lado dela fosse apenas uma mulher estranha, cuidando de uma senhora. "Tenho certeza de que ela sentiria muito orgulho dela", sussurra Elisa, ajeitando o cobertor. Quando a mãe adormece, Elisa senta-se à mesa da cozinha com um bloco de notas e uma caneta. Ela anota todas as informações sobre Sofia que observou hoje. A menina é inteligente, mas retraída. Reage ao afeto, mas não busca proximidade. Gosta de livros, mas os lê sozinha, como se tivesse medo de que alguém pudesse interrompê-la no meio da história. Elisa reconhece naquela criança algo familiar, o desejo de amor misturado com o medo da dor. Ela mesma carrega em si uma divisão semelhante. Parte dela anseia por voltar ao mundo onde era valorizada por seu conhecimento, onde podia despertar a paixão pelo aprendizado em mentes jovens. A outra parte sabe que seu lugar é ali, ao lado da mãe, que se perde um pedaço a cada dia. O dinheiro que Ricardo Albuquerque ofereceu é significativamente mais alto do que o que ela ganhava como babá para outras famílias. Isso pode significar melhores remédios para a mãe, talvez até cuidados médicos especializados. Mas Elisa sabe que nesta casa
há mais do que apenas a necessidade de cuidar de uma criança. Ela vê nos olhos de Ricardo o mesmo vazio que ela carregou nos primeiros meses após o diagnóstico da mãe. O vazio de alguém que teve que aprender a viver com a perda. Tarde da noite, quando as luzes da rua se acendem lá fora, Elisa está na pequena cozinha, preparando uma garrafa térmica de chá para o dia seguinte. Seu reflexo na janela mostra uma mulher cansada, mas inquebrantável. Em seus olhos ainda queima uma pequena luz que nem a doença da mãe, nem a renúncia aos sonhos profissionais conseguiram apagar. Amanhã ela voltará à mansão dos Albuquerque, a um mundo que lhe é estranho por sua elegância e silêncio cheio de coisas não ditas. Mas Sofia também estará lá. Uma criança que precisa do que Elisa pode dar de melhor. Paciência, compreensão e a crença de que é possível começar de novo, mesmo quando tudo parece perdido. Antes de ir dormir, ela ainda dá uma olhada no quarto da mãe. Teresa dorme tranquilamente. Seu rosto à luz do abajur parece mais jovem, como se o sono lhe devolvesse um pedaço da mulher que um dia foi. Elisa ajeita o cobertor delicadamente e sussurra: "Boa noite, mãe. Amanhã será um dia melhor." Ela ainda não sabe o quão pouco se engana. Uma semana depois, Elisa já conhece o ritmo de vida na mansão dos Albuquerque como uma melodia que se ouve todos os dias. Às 8 da manhã, ela cruza o limiar do grande hall, onde seus passos se perdem no tapete macio. Sofia a espera sempre no mesmo lugar, perto da janela da sala, observando o jardim, como se procurasse algo que nunca chega. No primeiro dia, a menina estava desconfiada. No segundo, curiosa. No terceiro, começou a fazer perguntas. Hoje, pela primeira vez, ela sorri ao ver Elisa, e isso muda tudo. "Bom dia, Sofia", diz Elisa tirando o casaco. "O que vamos fazer hoje? Podemos ler sobre dragões?", pergunta a menina, segurando nas mãos um livro sobre lendas brasileiras. Seus olhos brilham com as bochechas coradas. É a primeira vez que Elisa a vê tão animada. Elas sentam juntas no grande sofá da biblioteca e Elisa abre o livro. Sofia cobre as pernas delas com um cobertor, um gesto tão natural e infantil que Elisa sente um aperto no coração. Isso é o que faltava a essa criança, a simples proximidade, o calor que não exige explicações. Há muito, muito tempo vivia nas margens do Rio de Janeiro um dragão que... Elisa começa a ler, mas Sofia a interrompe. Os dragões realmente existiram? Elisa larga o livro. Este é o momento que todo professor conhece, quando uma criança faz uma pergunta que abre a porta para uma conversa real. "Talvez não como nos livros", responde ela, puxando Sofia para mais perto. "Mas acho que cada um de nós tem um dragão dentro de si. Às vezes é o medo, às vezes a tristeza, às vezes a raiva. E precisamos de alguém corajoso que nos ajude a domá-lo." Sofia fica em silêncio por um momento, observando a ilustração no livro. "Meu pai tem um dragão", diz ela finalmente em voz baixa. "Acho que ele mora nos olhos dele. Eles são tristes, mesmo quando ele sorri." Elisa sente seu coração acelerar. A intuição dessa criança é assustadora em sua precisão. "Talvez seja por isso que ele precisa de alguém que seja importante para ele", responde ela com cautela. "Alguém como você." Nesse momento, elas ouvem passos no corredor. Ricardo aparece na porta da biblioteca, segurando uma xícara de café. Ele para, vendo a cena. Sua filha abraçada a uma mulher estranha, suas cabeças inclinadas sobre o livro de lendas, o cobertor cobrindo suas pernas como uma casa construída de ternura. Algo em seu rosto muda. Os olhos de aço tornam-se mais quentes, como se pela primeira vez em muito tempo ele visse a filha como ela deveria ser. Despreocupada, infantil, amada. "Desculpe interromper", diz ele, mas em sua voz não há a pressa de um homem que quer terminar a situação rapidamente. "Estamos lendo sobre dragões, papai", grita Sofia, sem se separar de Elisa.
A dona Elisa diz que todo mundo tem um dragão dentro de si. Ricardo se aproxima, colocando a xícara na mesinha. Pela primeira vez desde que Elisa começou a trabalhar, ela o vê sem paletó, apenas com uma camisa branca de mangas arregaçadas. Ele parece mais jovem, mais humano. Essa é uma teoria interessante, diz ele, sentando-se na poltrona em frente ao sofá. E qual dragão vive em você, Sofia? A menina pensa seriamente. Acho que um pequeno, responde ela finalmente. Mas às vezes ele tem dentes grandes. Especialmente quando está silêncio em casa. As palavras da filha atingem Ricardo com uma força que ele não esperava. Ele de repente entende que o silêncio, que ele pensou que a protegia da dor, na verdade se tornou sua fonte. E talvez, diz ele depois de um momento, pudéssemos ler juntos, nós três? Sofia salta de alegria e Elisa se move no sofá, abrindo espaço para Ricardo. Quando ele se senta ao lado delas, Elisa sente o cheiro de seu perfume, algo elegante, mas não opressor. Sua presença preenche o espaço entre eles como o calor de uma lareira. Na hora seguinte, eles leem sobre dragões, cavaleiros e moças sábias que resolviam enigmas de monstros. Sofia ri pela primeira vez desde que Elisa trabalha naquela casa. Ricardo também sorri, verdadeiramente, sem a cortesia controlada que ele geralmente exibia. Em certo momento, enquanto Elisa lê um trecho sobre como uma princesa domava um dragão, Sofia adormece, encostando a cabeça em seu ombro. O silêncio que se instala entre os adultos é diferente do habitual, quente, cheio de uma intimidade inesperada. Há muito tempo eu não a via tão feliz, sussurra Ricardo, olhando para a filha adormecida. Ela é uma criança maravilhosa, responde Elisa baixinho. Inteligente, sensível, só precisa de mais. Mais do que? Elisa hesita por um momento. Ela não quer cruzar a linha entre babá e empregador, mas vê uma pergunta genuína em seus olhos. Mais vida, diz ela finalmente. Esta casa é linda, mas como que conservada no tempo? Sofia precisa de risadas, de surpresas, de pequenas coisas que fazem o dia ser diferente do anterior. Ricardo permanece em silêncio por um longo tempo, olhando para a filha. Finalmente, ele levanta os olhos para Elisa. A senhora tem razão, admite. Após a morte de Mariana, pensei que o melhor seria manter tudo como estava, para que Sofia sentisse continuidade. Mas talvez tenha sido um erro. Essa é a primeira menção à esposa falecida que Elisa ouve de seus lábios. Em sua voz não há luto, mas algo mais pesado, culpa. O luto é um processo, diz ela delicadamente. Mas a vida precisa seguir em frente, especialmente para ela. Ricardo balança a cabeça como se ouvisse algo em que pensava, mas não conseguia expressar. A senhora gostaria... Ele começa, mas é interrompido pelo toque do telefone. O trabalho o chama de volta à realidade. Ele se levanta, pega a filha nos braços. Sofia acorda por um momento, sorri sonolenta para o pai e volta a adormecer em seu pescoço. Enquanto Ricardo a leva para o quarto, Elisa fica sozinha na biblioteca. Ela olha para as prateleiras cheias de livros que parecem intocados há anos. Na lareira, fotos emolduradas em prata. Ricardo com uma mulher elegante de cabelos claros. A mesma mulher com a pequena Sofia. Retratos de família dos tempos em que esta casa era cheia de vida. Em uma das fotos, Mariana Albuquerque ri, segurando um bebê nos braços. Seus olhos irradiam uma felicidade que contrasta com o vazio que Elisa sente nesta casa agora. Ela, de repente, entende por que Ricardo se fechou em si. Ele viveu com uma mulher que era luz e agora deve aprender a funcionar na escuridão. Quando ele volta para a biblioteca, Elisa arruma os livros, dobra o cobertor. Ela deveria ir para casa, mas algo a impede. Ela se senta à janela e escreve um bilhete em um pedaço de papel arrancado de seu bloco de notas. Senhor Albuquerque,
Sofia mencionou hoje a neblina em seus olhos. Crianças veem mais do que pensamos. Talvez valha a pena, às vezes, permitir que ela veja também a luz. Elisa Vasconcelos PS. Sofia gosta de histórias. Talvez o senhor possa tentar contar a ela sobre a mãe, não como alguém que partiu, mas como alguém que permanecerá em seu coração para sempre. Ela deixa o bilhete na mesinha e sai, sem saber que Ricardo o encontra meia hora depois e o lê 3 vezes antes de guardá-lo na gaveta da escrivaninha. Naquela noite, ao voltar para seu mundo, para a mãe que hoje pergunta quem ela é, para seu João que conta sobre seus amores de juventude com um copo de cachaça, Elisa carrega algo novo em si. Pela primeira vez em meses, ela sente que o que faz tem um sentido mais profundo do que apenas ganhar dinheiro para os remédios da mãe. Na mansão dos Albuquerque, há uma criança que precisa de amor e um homem que se esqueceu de como dá-lo. E Elisa Vasconcelos, uma ex-professora que renunciou aos próprios sonhos para cuidar da mãe doente, descobre que, às vezes, encontrar sentido em ajudar os outros leva a reencontrar a si mesma. A 3ª semana de junho traz o primeiro frio de verdade. No jardim da mansão dos Albuquerque, as folhas dos bordos se transformam em chamas de ouro e vermelho. E Sofia, pela primeira vez desde que Elisa começou a trabalhar, pede para brincar lá fora. "Podemos recolher folhas?" pergunta ela, encostando o nariz no vidro da biblioteca. "Essas vermelhas parecem corações." Elisa olha para a menina e sente um calor se espalhar em seu peito. Sofia, nestas semanas, floresceu como uma flor que finalmente recebeu luz suficiente. Ela ri mais frequentemente, faz mais perguntas, às vezes até se esquece de manter o silêncio cauteloso que a casa lhe impusera. "Claro", responde Elisa, ajudando-a a vestir o casaco. "E se fizermos um buquê para o papai?" Quando saem para o jardim, Elisa nota uma mulher parada no portão. Ela tem cerca de 50 anos, cabelos arrumados em um penteado perfeito, um casaco azul marinho elegante. Ela as olha através das grades com uma expressão que Elisa não consegue decifrar. É surpresa ou talvez desaprovação? "Sofia", chama a mulher abrindo o portão. "Querida, o que você está fazendo no jardim? Está frio." A menina corre até ela imediatamente, mas em seu movimento não há a alegria espontânea de uma criança que viu alguém querido. É mais uma reação automática, uma obediência praticada por meses. "Tia Valéria!" diz Sofia, abraçando a mulher, mas sua voz soa como se estivesse recitando uma lição. Valéria Almeida, irmã da falecida Mariana, abraça a menina, mas seu olhar está direcionado para Elisa. É um olhar avaliativo, medindo, cheio de perguntas que exigem respostas imediatas. "E a senhora é?" pergunta ela, aproximando-se. "Elisa Vasconcelos, cuido de Sofia", responde ela, estendendo a mão. O aperto de Valéria é curto, formal. "Não sabia que Ricardo tinha contratado uma nova pessoa", diz Valéria, e em sua voz há uma censura. "Ele está em casa?" Na meia hora seguinte, Elisa observa como Valéria assume o controle da situação. Ela leva Sofia para dentro, ajeita seu cabelo, verifica se suas mãos estão limpas, pergunta sobre as lições, a comida, o sono. Ela faz isso com a dedicação de uma mulher que se acostumou a ser necessária, mas em seus gestos há também algo possessivo. Ricardo volta do trabalho mais cedo que o habitual. Ao ver a irmã de sua falecida esposa, uma tensão aparece em seu rosto, como se estivesse se preparando para uma conversa difícil. "Valéria!" Ele a cumprimenta calorosamente, mas com contenção. "Não sabia que viria. Queria ver Sofia e conhecer a nova babá dela", responde ela, lançando um olhar significativo para Elisa. "Podemos conversar a sós?" Elisa fica com Sofia na sala, mas ouve vozes alteradas, vindas do escritório de Ricardo. Ela não entende as palavras, mas o tom é claro. Valéria está insatisfeita com algo. Ricardo defende suas decisões.
Dona Elisa, sussurra Sofia, aproximando-se. A tia Valéria está brava com o papai? Adultos às vezes discordam, responde Elisa com cautela. É normal, mas isso não significa que alguém esteja bravo. Após 20 minutos, Ricardo e Valéria saem do escritório. Ela tem o rosto controlado, mas em seus olhos queima algo que Elisa reconhece como determinação. Ele parece cansado, como se tivesse acabado de passar por uma exaustiva negociação comercial. Sofia, querida, diz Valéria, colocando as mãos nos ombros da menina. A tia virá visitá-los com mais frequência agora, para ter certeza de que tudo está bem. Em suas palavras, há um aviso que Elisa sente como um cutucão. Não é uma proposta, é um anúncio de controle. Quando Valéria parte em seu elegante sedã, um silêncio mais pesado que o habitual se instala na casa. Ricardo está parado na janela da sala, observando o carro que parte. Está tudo bem? Pergunta Elisa. Ricardo se vira. Pela primeira vez desde o início do trabalho dela, ela vê incerteza em seus olhos. Valéria era muito próxima de Mariana, diz ele finalmente. Após a morte da minha esposa, ela me ajudou muito, com Sofia, com a casa, com tudo. Ela se sente responsável por nós. Elisa ouve em sua voz mais do que palavras. Ela ouve gratidão misturada com culpa, amor misturado com um senso de dever. Mas agora, pergunta ela delicadamente, agora ela pensa que estou cometendo um erro, que estou mudando muitas coisas muito rápido, responde ele, olhando para a filha, que está sentada no tapete, montando um quebra-cabeça. Talvez ela tenha razão. E o que o senhor pensa? Essa pergunta simples paira entre eles como uma ponte que Ricardo pode atravessar ou queimar. Por um longo tempo, ele fica em silêncio, observando Sofia. A menina canta baixinho para si mesma, algo que ela não fazia há meses. Acho que pela primeira vez em 2 anos, minha filha parece uma criança, diz ele finalmente. E não sei se é por causa da senhora, ou se é porque eu também estou começando a viver. Essas palavras pairam entre eles como uma confissão que nenhum dos dois está pronto para entender completamente. Elisa sente seu coração acelerar, mas sabe que é um terreno perigoso. Sofia precisa de estabilidade, diz ela com cautela, e de alguém que a ame. Todo o resto pode ser ensinado. Ricardo balança a cabeça, mas em seus olhos há as dúvidas semeadas pela irmã de sua falecida esposa. Naquela noite, ao voltar para casa, Elisa encontra a mãe em um de seus melhores dias. Teresa a reconhece, lembra-se de que a filha trabalha em algum lugar, até pergunta sobre detalhes. Você está cuidando de uma criança? Pergunta ela, sentando-se à mesa da cozinha, onde Elisa prepara o jantar. Sim, mãe, uma menininha. Ela tem 5 anos, é muito esperta. Qual era o nome de sua primeira aluna? Pergunta Teresa de repente, e Elisa congela no meio de cortar o pão. Laura Martins, responde ela depois de um momento. Ela tinha 14 anos e odiava ler. No final do ano, ela lia Machado de Assis por prazer. Teresa sorri, o primeiro sorriso verdadeiro em semanas. Eu tinha tanto orgulho de você, diz ela baixinho. Ainda tenho. Elisa sente as lágrimas vindo aos olhos. Em momentos como este, ela vê a mãe que conhecia, uma mulher sábia e carinhosa que dedicou a vida à educação de outros. Uma mulher cuja doença está tirando sua personalidade aos pedaços. Naquela noite, deitada na cama, Elisa pensa no dia. Em Valéria, cujo olhar avaliava cada um de seus gestos. Em Ricardo, cuja autoconfiança vacilou sob a influência das palavras da cunhada. Em Sofia, que cantava enquanto montava um quebra-cabeça. E ela pensa em si mesma, na mulher que, nos últimos meses, estava tão ocupada sobrevivendo que se esqueceu de viver. O trabalho na casa dos Albuquerque a lembrou de quem ela era antes de se tornar apenas a filha de uma mãe doente. Lembrou-a de que ela pode ser alguém que influencia a vida de outras pessoas. Mas agora, após a visita de Valéria,
Ela sente que esse mundo frágil que começou a construir pode desmoronar. Porque nos olhos da irmã da falecida Mariana, ela viu algo mais do que apenas carinho. Ela viu o medo da mudança e a prontidão para lutar para manter o status quo. E Elisa Vasconcelos, que aprendeu a lutar por coisas importantes quando a doença tirou sua mãe aos poucos. Sabe que às vezes as batalhas mais importantes não são travadas por grandes causas, mas pelo direito a um pouco de felicidade. Ela ainda não sabe que este é apenas o começo dessa batalha. Novembro envolve São Paulo em uma névoa cinzenta que penetra até os ossos. Na mansão dos Albuquerque, o aquecimento central funciona a todo vapor, mas o calor não chega a todos os cantos da casa. Elisa percebe que, desde a visita de Valéria, Ricardo se tornou mais reservado, como se estivesse reconstruindo os muros que começaram a desmoronar nas últimas semanas. Mas algo também mudou em Sofia. A menina, que antes se contentava com brincadeiras silenciosas em seu quarto, agora busca companhia. Pela primeira vez desde a morte da mãe, ela pede as coisas que deseja, em vez de aceitar educadamente o que recebe. Dona Elisa, diz ela em uma tarde de quinta-feira, enquanto estão sentadas juntas na biblioteca. Poderia perguntar algo importante? Elisa larga o livro que elas estavam lendo. É um pedido incomum para uma criança de 5 anos, mas nos olhos de Sofia, ela vê algo mais do que curiosidade infantil. Por que você quer aprender a cozinhar? Pergunta delicadamente. Sofia fica em silêncio por um momento, brincando com a cesta de fitas do livro. Porque a mamãe cozinhava, diz ela finalmente. A dona Sônia faz boa comida, mas não é a mesma coisa. Quero fazer algo para o papai, para que ele sorria como quando lemos sobre dragões. O coração de Elisa se aperta dolorosamente. Essa criança tenta consertar o mundo dos adultos da única maneira que conhece, através do amor expresso em pequenos gestos. Essa é uma ótima ideia, diz ela, abraçando a menina. O que você gostaria de cozinhar? Biscoitos de polvilho, responde ela sem hesitação. O papai disse uma vez que a mamãe fazia os melhores biscoitos do mundo. 1 hora depois, a cozinha, que geralmente é o domínio de Dona Sônia, se transforma em um campo de batalha. Sofia, em pé em um banquinho na bancada, rala o coco com concentração séria. Elisa mostra a ela como adicionar o ovo, como misturar a massa, como moldar os biscoitos. Dona Elisa, diz Sofia, enquanto o primeiro biscoito chia na assadeira. A senhora acha que a mamãe ficaria feliz? Tenho certeza de que ficaria muito feliz, responde Elisa, ajeitando o avental da menina. Mães sempre ficam felizes quando veem que seus filhos podem ser independentes e gentis com os outros. Quando Ricardo volta do trabalho, ele as encontra na cozinha rindo de como Sofia tenta virar um biscoito na assadeira. Seus cabelos estão empoeirados de farinha, o avental manchado de óleo, mas seus olhos brilham de felicidade. Papai! Grita ela, correndo até ele com uma colher de pau na mão. Eu cozinhei! Fiz biscoitos como a mamãe! Algo no rosto de Ricardo se quebra. Por um segundo, ele parece que vai chorar, mas em vez disso, ele se ajoelha e abraça a filha tão forte, como se quisesse protegê-la do mundo inteiro. Eles cheiram maravilhosamente, sussurra ele, enterrando o rosto nos cabelos dela. Exatamente como os da mamãe. Naquela noite, eles jantam os 3, pela primeira vez desde o início do trabalho de Elisa. Sofia conta ao pai sobre cada etapa da cozinha, e ele ouve com uma atenção que nunca havia demonstrado antes. Elisa se sente ao mesmo tempo parte dessa cena e uma intrusa nela. Ela sabe que o que está acontecendo é mais do que apenas um jantar. Estava delicioso, querida, diz Ricardo quando Sofia termina de comer. Você é muito talentosa. A dona Elisa me ajudou, responde a menina. Ela sabe muito sobre cozinhar e sobre tudo mais também. Ricardo levanta os olhos para Elisa. Em seus olhos há gratidão, mas também algo mais. Como se pela primeira vez ele a visse como uma mulher.
e não apenas como a babá de sua filha. Obrigado, diz ele baixinho, por tudo que a senhora faz por nós. Depois de colocar Sofia para dormir, Elisa fica na cozinha para arrumar. Ricardo não vai para o escritório como de costume. Em vez disso, ele arregaça as mangas e começa a ajudá-la. Lava a louça enquanto ela limpa as bancadas. Não me lembro da última vez que Sofia esteve tão feliz, diz ele, colocando um prato limpo no escorredor. Ela é uma criança maravilhosa, responde Elisa. Ela quer fazê-lo feliz, ela quer reconstruir o que vocês perderam. Ricardo para no meio do movimento, segurando um copo molhado nas mãos. Às vezes penso que talvez eu devesse me esforçar mais para reconstruir o que perdemos, diz ele, sem olhar para ela. Mariana era a luz desta casa. Quando ela morreu, foi como se eu tivesse apagado todas as luzes e aprendido a viver na escuridão. Mas talvez isso não seja justo com Sofia. E consigo mesmo? Pergunta Elisa baixinho. Pela primeira vez em meses, Ricardo sorri, verdadeiramente sem a cortesia controlada que ele geralmente exibia. Eu não tinha pensado nisso, admite. Por 2 anos, só pensei em como sobreviver a cada dia, como ser pai quando eu mesmo me sinto como uma criança que se perdeu na floresta. Elisa larga o pano de prato e se vira para ele. No crepúsculo da cozinha, iluminada apenas pela luz sobre a pia, ele parece mais jovem, mais frágil. Ninguém está pronto para perder alguém que ama, diz ela. Mas a vida não espera até que estejamos prontos para seguir em frente. Como a senhora sabe disso? Pergunta ele, olhando para ela com curiosidade. Elisa hesita por um momento. Ela não havia compartilhado sua história com nenhum de seus empregadores anteriores, mas algo naquele momento faz com que as palavras fluam de seus lábios. Porque eu também perdi alguém que amava, diz ela baixinho. Não pela morte, mas por uma doença que leva a pessoa aos pedaços. Minha mãe tem demência. A cada dia, há menos dela. Aprendi que o luto nem sempre significa um funeral. Às vezes é um longo processo de despedida de alguém que ainda está vivo. Ricardo a olha com surpresa, como se a visse pela primeira vez. Por isso a senhora virou babá, diz ele. Não é uma pergunta. Por isso eu renunciei a quem eu era para me tornar o que os outros precisam, responde ela. Mas trabalhar aqui me lembrou que ajudar também pode ser uma forma de me encontrar. No silêncio que se instala entre eles, ouve-se apenas o tic-tac do relógio no corredor e o som do vento lá fora. Mas não é um silêncio vazio como os que preencheram aquela casa por meses. É um silêncio cheio de compreensão, de intimidade, que nasceu do compartilhamento da verdade. Sofia tem sorte de tê-la, diz Ricardo finalmente. Nós todos temos sorte de nos conhecermos, responde Elisa. E naquele momento, ambos sabem que ela diz a verdade. Dezembro chega com a primeira neve, que cobre São Paulo como um lençol branco. Elisa percebe mudanças em seu ritmo diário. Ela não apenas cuida de Sofia, mas cada vez mais permanece por mais tempo na mansão, conversando com Ricardo durante o chá quando a menina dorme. Essas conversas se tornaram algo essencial para ambos. Ricardo fala sobre seu trabalho, sobre as dificuldades de gerenciar a empresa após a morte de sua esposa, sobre a solidão que toma conta da casa quando anoitece. Elisa compartilha memórias dos tempos em que era professora, de alunos que ela lembrava pelo nome, da alegria de observar mentes jovens descobrindo o mundo. Em uma noite, enquanto a neve caía especialmente forte lá fora, Elisa percebe que Ricardo parece mais cansado do que o habitual. Seus olhos estão marcados, suas mãos tremem levemente quando ele leva a xícara à boca. Está tudo bem? Pergunta ela, sentando-se em frente a ele na sala. Ricardo permanece em silêncio por um longo tempo, olhando para o fogo na lareira. Às vezes eu observo a senhora com Sofia, diz ele finalmente. Vejo como a senhora fala com ela, como ri, como ama.
E penso que minha filha tem 5 anos, e eu não consigo ser para ela o que a senhora é em poucas horas por dia. Em sua voz há uma dor tão profunda que Elisa sente um aperto no coração. O senhor é tudo para ela, diz ela baixinho. O senhor é o pai dela, isso não pode ser substituído. Mas isso é suficiente? Pergunta ele olhando para ela. Ser um pai que oferece segurança, mas não consegue dar alegria, é suficiente? Elisa se levanta e se senta no sofá ao lado dele. É a primeira vez que estão tão próximos, quando ela pode perceber os pequenos detalhes de seu rosto. As rugas ao redor dos olhos, o fio grisalho em seus cabelos escuros, a maneira como seus lábios tremem enquanto ele luta com as emoções. Sofia o ama tanto que quis aprender a cozinhar só para fazê-lo feliz, diz ela. Isso soa como uma criança que sente que algo lhe falta? Ricardo se vira para ela e, de repente, a distância entre eles encolhe para alguns centímetros. Elisa sente o calor emanando de seu corpo, o cheiro de seu perfume, a vulnerabilidade em seus olhos que faz seu coração bater mais rápido. A senhora também está sozinha, diz ele baixinho. Não é uma pergunta. Elisa sente sua respiração acelerar. Ela sabe que estão cruzando a linha que os separava desde o início como empregador e babá, mas ela não consegue recuar. Sim, sussurra. Há muito tempo. Ricardo levanta a mão e toca delicadamente a bochecha dela. Seu toque é quente, firme, cheio de uma ternura que Elisa não sentia há anos. O que estamos fazendo? Pergunta ele, mas não se afasta. Não sei, responde ela, aproximando-se ainda mais. Mas pela primeira vez em 2 anos, sinto que estou viva. Seus lábios se encontram em um beijo que tem o sabor de esperança misturada com medo. É um beijo cauteloso, cheio de perguntas para as quais nenhum dos dois tem respostas. Quando eles se separam, Elisa sente que o mundo ao redor deles mudou de forma irreversível. Isso, ela começa, mas Ricardo coloca o dedo em seus lábios. Isso pode não significar nada, diz ele. Ou pode significar tudo. Não precisamos decidir agora. Naquela noite, Elisa volta para casa em um estado de estranha euforia misturada com medo. Ao subir as escadas do apartamento, ela se sente como uma adolescente após o primeiro beijo verdadeiro. Mas, ao mesmo tempo, a consciência do que aconteceu a enche de incerteza. Seu João não pergunta sobre o trabalho naquela noite. Um único olhar para o rosto dela é suficiente para que ele entenda que algo mudou. Professora, diz ele apenas quando ela passa pela bancada. Lembre-se de que o coração pode ser mais sábio que a razão, mas é a razão que deve cuidar para que o coração não faça algo tolo. No apartamento, Teresa tem um de seus piores dias. Ela não reconhece a filha, está nervosa. Pergunta sobre pessoas que morreram há anos. Elisa a ajuda a se lavar, dá os remédios, a deita na cama. Mas seus pensamentos continuam voltando para aquele beijo, para o calor da mão de Ricardo em sua bochecha, para a maneira como ele a olhava, como se a visse como uma mulher, e não apenas como uma babá. Quando a mãe finalmente adormece, Elisa senta-se à mesa da cozinha com uma xícara de chá e tenta entender o que está acontecendo. Nos últimos meses, sua vida ganhou um sentido que não tinha desde que ela renunciou ao trabalho de professora. Na mansão dos Albuquerque, ela encontrou não apenas uma fonte de renda, mas um lugar onde se sente necessária, valorizada, vista. E agora, aquele beijo complica tudo, porque Elisa sabe que está se apaixonando por um homem que ainda está de luto por sua falecida esposa. Por um homem cuja vida pertence a um mundo com o qual ela não tem nada em comum. Ela também sabe que tem uma mãe que precisa dela todos os dias, a cada hora, e que ela não pode se permitir o luxo de pensar apenas em sua própria felicidade. Mas quando fecha os olhos, ainda sente o toque dele em sua pele e sabe que, independentemente do que a razão lhe diz, seu coração já tomou uma decisão. Amanhã ela terá que voltar à mansão e fingir que nada aconteceu.
Terá que ser profissional, manter a distância, proteger a pequena Sofia das complicações do mundo adulto. Mas hoje, pela primeira vez em anos, Elisa Vasconcelos adormece com um sorriso nos lábios. A semana seguinte traz um constrangimento que paira entre Elisa e Ricardo como uma névoa invisível. Eles tentam agir normalmente. Ela lê com Sofia, prepara suas refeições, ajuda nas brincadeiras diárias. Ele volta do trabalho, pergunta sobre o dia da filha, verifica suas tarefas. Mas entre eles circula uma tensão que até a pequena Sofia, de 5 anos, começa a sentir. Dona Elisa, diz a menina no terceiro dia, enquanto estão em seu quarto montando um quebra-cabeça. O papai está triste? Elisa levanta os olhos da imagem do castelo. Por que você pensa isso? Porque ele a olhou de forma tão estranha hoje de manhã, como se quisesse dizer algo, mas esqueceu as palavras. Sofia larga um pedaço do quebra-cabeça. E a senhora também o olha de forma estranha. Vocês brigaram? A intuição dessa criança ainda surpreende Elisa. Em sua pequena cabeça cabem observações que os adultos poderiam ignorar. Não brigamos, responde ela com cautela. Às vezes, os adultos precisam pensar em coisas complicadas. Em que tipo de coisas? Elisa pensa em como explicar a uma criança de 5 anos sentimentos que ela mesma não entende completamente. Sobre o que é bom para todos, diz ela finalmente. Sobre como ser boas pessoas. Sofia balança a cabeça com uma seriedade que lembra Elisa de que essa criança teve que aprender a entender o mundo dos adultos muito cedo. Na mesma noite, quando Sofia dorme, Ricardo bate na porta da biblioteca, onde Elisa organiza os livros. Podemos conversar? Pergunta ele, mas em sua voz há incerteza. Eles se sentam em pontas opostas do sofá, com um espaço entre eles que parece ao mesmo tempo muito grande e muito pequeno. Sobre o que aconteceu, começa Ricardo. Não precisamos falar sobre isso, Elisa o interrompe. Foi uma noite difícil, ambos estávamos cansados. Não, diz ele com firmeza. Não foi um engano. Não vou fingir que foi. Elisa o olha surpresa. Em seus olhos, ela vê uma determinação que não esperava. Mas isso não pode se repetir, acrescenta ele baixinho. Não agora. Não nesta situação. Por quê? Pergunta ela, embora saiba a resposta. Porque Sofia precisa de estabilidade. Porque a senhora tem sua própria vida, seus próprios problemas. Porque... Ele hesita. Porque eu não estou pronto para o que poderia acontecer entre nós. Elisa balança a cabeça, compreendendo suas razões, mas as palavras doem mais do que ela esperava. Mas quero que a senhora saiba, continua Ricardo, que o que sinto não é apenas solidão, não é apenas gratidão pelo que a senhora faz por Sofia. É algo mais, algo que eu não esperava. Eu também não esperava, sussurra Elisa. Eles ficam em silêncio, e entre eles paira uma promessa não realizada, um sentimento que existe, mas não pode se desenvolver. Podemos ser amigos? Pergunta Ricardo finalmente. Podemos tentar construir algo que seja bom para todos nós, sem complicar mais. Elisa considera a proposta dele. Ela sabe que a amizade entre eles será difícil, marcada pelo que já nasceu entre eles. Mas ela também sabe que a alternativa é a perda de seu trabalho, de sua ligação com Sofia, de seu lugar na vida que finalmente ganhou sentido. Podemos tentar, responde ela. No dia seguinte, a atmosfera na casa fica mais leve. Ricardo sorri mais frequentemente para a filha, pergunta a Elisa sua opinião em assuntos relacionados a Sofia. Às vezes fica mais tempo no jantar, ouvindo as histórias da menina sobre o dia. Mas Elisa também nota outras coisas. Ela vê como Ricardo a observa, quando ele pensa que ela não está olhando. Ela sente o olhar dele sobre si quando ajuda Sofia a brincar, quando lê uma história para ela, quando ri das piadas infantis dela. Em seu olhar há algo que as palavras não expressaram. Desejo, ternura, lamento pelo que poderia ter sido.
Em uma tarde de sexta-feira, ao voltar das compras para a casa, Elisa encontra na mesa da cozinha um envelope com seu nome. Dentro, há um bilhete escrito pela mão de Ricardo. Elisa gostaria de aumentar sua remuneração. O trabalho que a senhora desempenha vai muito além das obrigações de uma babá. Sofia se desenvolveu sob seus cuidados de uma forma que eu não via há meses. Eu mesmo me sinto mais pai, mais humano, desde que a senhora chegou até nós. Sei que a senhora tem uma situação difícil em casa. Se precisar de alguma ajuda, com sua mãe, com os médicos, com qualquer coisa, por favor, me diga. O que a senhora faz por nós merece mais do que apenas dinheiro. Com gratidão, Ricardo. Elisa lê a carta 2 vezes, sentindo seu coração acelerar. Nessas palavras, há mais do que apenas a preocupação de um empregador com um funcionário. É uma oferta de ajuda, de apoio, de parceria que ele não pode nomear abertamente. Naquela noite, ao voltar para casa, ela encontra a mãe em um de seus piores estados. Teresa não reconhece a filha, tem medo dela. Grita que uma mulher estranha invadiu seu apartamento. Seu João ajuda Elisa a acalmar a mãe, a dar-lhe os remédios, a arrumar o apartamento destruído em um ataque de pânico. Isso vai piorar, diz ele baixinho, quando Teresa finalmente adormece. Professora, você precisa pensar em cuidados especializados. Elisa balança a cabeça, mas sabe que seus ganhos, mesmo após o aumento, não cobrirão os custos de um bom centro de cuidados. Ela também sabe que não pode deixar a mãe sozinha, mas ao mesmo tempo sente que está perdendo as forças para continuar a lutar. Naquela noite, olhando para a carta de Ricardo, pela primeira vez em meses, ela se permite pensar que talvez não precise lutar contra tudo sozinha. Que talvez haja alguém que realmente queira ajudá-la sem esperar nada em troca. É um pensamento perigoso, mas também cheio de esperança. Janeiro traz geadas que cobrem São Paulo de gelo. Na mansão dos Albuquerque, reina uma atmosfera que se tornou mais quente, apesar do frio do inverno. Ricardo cada vez mais se junta a Elisa e Sofia nas brincadeiras noturnas. Às vezes, lê uma história para a filha na hora de dormir e sorri mais frequentemente. Em uma manhã nevada, Elisa encontra na mesa da cozinha o cartão de visitas do Dr. Mendes, especialista em doenças neurodegenerativas, e um bilhete de Ricardo. Marquei uma consulta para a senhora sobre os cuidados com sua mãe. Se for inadequado, por favor, cancele. Mas pensei que valeria a pena conhecer todas as opções. O coração de Elisa se aperta de gratidão e, ao mesmo tempo, de medo. Ninguém há anos lhe havia demonstrado tal carinho, mas aceitar essa ajuda significaria admitir que ela não está dando conta sozinha. Dona Elisa, diz Sofia, entrando na cozinha de pijama rosa. Está tudo bem? A senhora parece triste. Elisa rapidamente esconde o cartão de visitas e abraça a menina. Está tudo bem, querida. Estava pensando apenas em coisas de adultos. O papai também pensa assim às vezes, diz Sofia sabiamente. Mas depois ele conversa comigo e se sente melhor. Talvez a senhora devesse conversar com ele. A sabedoria dessa criança ainda surpreende Elisa. Sofia se tornou uma ponte entre ela e Ricardo, sentindo intuitivamente o que cada um precisa. À noite, quando Sofia dorme, Elisa encontra Ricardo no escritório. Ele está parado junto à janela, observando a neve cair à luz dos postes. Obrigada pelo cartão de visitas, diz ela baixinho, e desculpe por não ter dito antes o quão difícil é a situação com minha mãe. Ricardo se vira. Em seus olhos, ela vê uma compreensão que a faz sentir menos sozinha. A senhora não precisa se desculpar por isso, responde ele. Todos nós temos coisas difíceis de compartilhar. Essa visita ao médico pode significar a necessidade de colocar minha mãe em um centro de cuidados, diz ela, e sua voz treme. Não sei se poderei pagar. E não sei se poderei continuar trabalhando nessas horas.
Ricardo se aproxima, mas mantém uma distância segura. Elisa, diz ele, usando o nome dela pela primeira vez desde aquela noite. Sofia a ama. Eu a respeito muito. Não vou permitir que a necessidade de cuidar de sua mãe signifique a perda do seu trabalho. Mas eu não posso aceitar caridade, responde ela com um orgulho que lhe custa muito esforço. Não é caridade, diz ele com firmeza. É um investimento na felicidade da minha filha, no futuro de todos nós. Por alguns segundos, eles se olham nos olhos e entre eles paira tudo o que não podem dizer em voz alta. Vamos nos encontrar com esse médico juntos, diz Ricardo finalmente. Não deixe a senhora passar por isso sozinha. Um dia depois, eles estão sentados no consultório estéril do Dr. Mendes. O médico, um homem mais velho de olhos calmos, ouve a descrição do estado de Teresa. Sua mãe precisa de cuidados especializados, diz ele finalmente. A demência progressiva requer supervisão 24 horas por dia. Existem alguns bons centros de cuidados na região da Baixada Santista. Elisa ouve sobre os custos, os procedimentos, como seria a vida de sua mãe na instituição. Cada palavra soa como uma sentença. E quanto aos cuidados domiciliares? Pergunta Ricardo inesperadamente. É possível, mas muito caro. Seria preciso contratar uma enfermeira qualificada em tempo integral. Ao sair do consultório, eles se sentam em um café em frente à clínica. Elisa está em silêncio, oprimida pela perspectiva de se separar da mãe. Contrataremos uma enfermeira, diz Ricardo de repente. Não posso aceitar isso, sussurra Elisa. Não é para a senhora, responde ele baixinho. É para a Sofia, para que ela não perca outra pessoa que ama. E para mim, para não perder alguém que trouxe vida de volta à nossa casa. Elisa o olha, sentindo as lágrimas vindo aos olhos. Ela vê em seus olhos um sentimento que nenhum dos dois está pronto para nomear, mas que existe de forma forte e inquestionável. O que isso significa? Pergunta ela sussurrando. Significa que a senhora já pertence à nossa família, responde ele. E a família não se abandona. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Elisa volta para casa com a sensação de que não está sozinha na luta contra as adversidades do destino. Ela tem em sua bolsa o cartão de visitas de uma agência de enfermeiras e a promessa de que não precisará escolher entre sua própria felicidade e o bem-estar de sua mãe. Ela também tem algo mais. A consciência de que na mansão dos Albuquerque ela encontrou não apenas um trabalho, mas um lar. Fevereiro traz os primeiros sinais da primavera que se aproxima. No apartamento de Elisa aparece a dona Agnieszka, uma enfermeira experiente que assume parte das responsabilidades de cuidar de Teresa. Pela primeira vez em meses, Elisa pode passar mais tempo na mansão dos Albuquerque sem se preocupar com o que acontece com a mãe em casa. Essa mudança traz consequências inesperadas. Sofia floresce sob os cuidados mais constantes de Elisa. Mas essa não é a única diferença. Entre Elisa e Ricardo, nasce algo que pode ser chamado de verdadeira proximidade, não romântica, mas profundamente humana. Dona Elisa, diz Sofia em uma tarde, enquanto montavam um quebra-cabeça em seu quarto. Poderia perguntar algo importante? Claro, querida. A senhora vai ficar conosco para sempre? A pergunta atinge Elisa com uma força inesperada. Ela vê nos olhos da criança não apenas curiosidade, mas um verdadeiro medo. O medo de mais uma perda. Por que você pergunta isso? Ela responde com uma pergunta ganhando tempo. Porque todas as outras senhoras foram embora. E o papai é mais feliz quando a senhora está aqui. E eu também. E não quero que a senhora vá embora como a mamãe. Elisa abraça a menina, sentindo seu coração se partir. Ela sabe que não pode prometer coisas que não dependem apenas dela, mas ao mesmo tempo ela vê que essa criança precisa de certeza. Não planejo ir embora, diz ela com cautela. Gosto muito de estar aqui,
com você e com seu pai. Que bom, sussurra Sofia, aninhando-se nela. Porque acho que o papai também gosta muito da senhora. Muito mesmo. Naquela noite, quando Sofia dorme, Elisa conta a Ricardo sobre essa conversa. Eles estão sentados na sala, perto da lareira, com um bule de chá entre eles e uma atmosfera de intimidade que se tornou o novo normal deles. Ela tem razão, diz Ricardo após um longo silêncio. Sou mais feliz quando a senhora está aqui. Nós dois somos. É um sentimento perigoso, responde Elisa baixinho. Por quê? Porque nos tornamos dependentes um do outro. E eu não tenho certeza se mereço tanta felicidade. Ricardo larga a xícara e a olha com seriedade. Quem tem o direito de decidir o que merecemos? Pergunta ele. Quem escreveu a regra de que pessoas que sofreram muito não podem ser felizes? Elisa fica em silêncio, lutando com as emoções que fervilham dentro dela. Mariana já está morta há 2 anos, continua Ricardo. Durante esse tempo, pensei que o melhor que eu poderia fazer era me fechar no luto, que assim eu lhe mostraria respeito. Mas agora vejo que estava machucando não apenas a mim mesmo, mas também Sofia. O que o senhor quer dizer com isso? Que talvez seja hora de parar de ter medo da vida. Hora de me permitir sentir o que sinto pela senhora. As palavras pairam entre eles como uma ponte que podem atravessar ou queimar. Elisa sente seu coração bater tão alto que tem a impressão de que Ricardo o ouve. E o que sente? Pergunta ela sussurrando. Ricardo se levanta e se aproxima da lareira. Por um longo momento, ele olha para as chamas, reunindo coragem. Sinto que estou me apaixonando por uma mulher que trouxe alegria de volta à minha filha e sentido à minha vida, diz ele sem se virar. Sinto que quero protegê-la e, ao mesmo tempo, quero que a senhora me proteja. Quero compartilhar tudo com a senhora, preocupações, alegrias, dias comuns. Elisa se levanta e se aproxima dele. Eles ficam um ao lado do outro, perto da lareira, seus braços quase se tocando. Eu também estou me apaixonando, sussurra. E isso me apavora. Por quê? Porque não sei como amar alguém sem machucar os outros. Tenho uma mãe que precisa de mim. Você tem uma filha que precisa de estabilidade. E temos mundos diferentes. Ricardo se vira para ela e gentilmente pega as mãos dela nas suas. E talvez possamos criar um mundo em comum, diz ele, para todos nós. Nesse momento, à luz das chamas da lareira, com o silêncio da casa os envolvendo como um cobertor, Elisa, pela primeira vez, se permite acreditar que a felicidade é possível, que se pode amar sem renunciar a quem se é, que se pode construir um futuro sobre os alicerces do passado e não sobre seus escombros. Podemos tentar, sussurra ela, e Ricardo se inclina e a beija. Desta vez, não por desespero ou solidão, mas com esperança no amanhã. Março chega com tempestades de primavera que parecem anunciar as turbulências que se aproximam. Elisa e Ricardo vivem em um delicado equilíbrio entre o sentimento e a cautela, entre o desejo e a responsabilidade. O relacionamento deles se desenvolve em segredo, em momentos roubados quando Sofia dorme, em olhares cheios de coisas não ditas. Mas esse mundo frágil desmorona em uma tarde de quinta-feira, quando Valéria Almeida aparece na mansão sem avisar. Elisa está no jardim com Sofia, mostrando-lhe os primeiros botões nos arbustos de rosas, quando ouve o som da porta do carro. Valéria caminha pelo jardim com a determinação de uma mulher que veio para lutar. Sofia, vá para casa, diz ela à menina, mas sua voz não tem a doçura habitual. Preciso falar com a dona Elisa. Sofia, sentindo a tensão, corre obedientemente para casa. Valéria espera que a criança desapareça antes de iniciar o ataque. A senhora sabe quem eu sou, diz ela sem rodeios. Irmã de Mariana, a mulher que deveria ser o único amor de Ricardo. Dona Valéria, não estou entendendo. Não finja, interrompe a Valéria bruscamente. A senhora acha que não vejo como ele a olha?
Como ele mudou desde que a senhora trabalha aqui? Minha irmã está morta há 2 anos e ele já a esquece pela primeira mulher que aparece. As palavras atingem Elisa como bofetadas. Ela sente o sangue esvair-se de seu rosto. Não é assim. Ela começa, mas Valéria não a deixa terminar. Sei exatamente como é, continua ela, a voz tremendo de raiva. Eu a investiguei. A senhora era professora, não era? Veio para cá porque não tinha escolha. Mãe doente, dinheiro necessário. E, de repente, um viúvo rico com uma criança. Que perfeição! Não é verdade? Não! Então por que a senhora permite que ele pague pelos cuidados da sua mãe? Por que aceita a ajuda dele se não é por cálculo? Elisa sente o mundo balançar ao seu redor. Cada palavra de Valéria atinge seus medos mais profundos. Que talvez ela realmente esteja usando Ricardo, que seus sentimentos estejam misturados com a necessidade de segurança. Mas o pior, continua Valéria, aproximando-se, é o que a senhora faz com Sofia. Essa criança perdeu a mãe, precisa de estabilidade e não de outra mulher que desaparecerá quando algo melhor aparecer. Eu jamais machucaria Sofia. A senhora já está fazendo isso. Permite que ela se apegue à senhora, mesmo sabendo que isso vai acabar. Porque vai acabar. Valéria sorri friamente. Ricardo, cedo ou tarde, vai acordar. Vai entender que Mariana foi o amor da vida dele e a senhora apenas um substituto. A palavra substituto atinge Elisa com tanta força que ela precisa se apoiar na parede da casa. Todas as suas dúvidas, todas as noites passadas pensando se ela tinha direito à felicidade, explodem em sua cabeça. Por favor, vá embora, sussurra Valéria, e sua voz de repente se torna suave, quase compassiva. Antes que a senhora machuque todos aqueles que diz amar, antes que destrua a memória da minha irmã, antes que fira uma criança que já sofreu demais. Elisa permanece no jardim muito tempo depois que Valéria vai embora. As palavras continuam ecoando em sua cabeça como uma sentença. Quando ela finalmente volta para casa, suas mãos tremem tanto que mal consegue abrir a porta. Dona Elisa, grita Sofia, correndo em sua direção. Está tudo bem? A senhora está pálida. Elisa se ajoelha e abraça a menina, sentindo as lágrimas vindo aos olhos. Naquela pequena cabeça, aninhada em seu ombro, concentrava-se todo o seu amor por essa família. Mas agora, as palavras de Valéria fazem com que cada gesto de carinho pareça egoísta, cada momento de felicidade, roubado. Não é nada, querida, mente ela. Apenas estou um pouco cansada. Quando Ricardo chega à noite, Elisa já tomou uma decisão. Ela está sentada na sala, reta como uma corda, com as mãos cruzadas no colo. Precisamos conversar, diz ela antes que ele possa cumprimentá-la. Algo em seu tom faz Ricardo se enrijecer imediatamente. Aconteceu alguma coisa? Valéria estava certa, diz ela sem olhá-lo. Tudo isso foi um erro. Eu me aproveitei da situação, da sua solidão, das necessidades de Sofia, da minha posição nesta casa. Do que a senhora está falando? Que estou saindo do emprego, que estou indo embora, que o que existe entre nós não pode existir. Ricardo fica parado na porta da sala como uma estátua, sem conseguir acreditar no que houve. Elisa, o que aconteceu? O que Valéria lhe disse? A verdade, sussurra ela, e sua voz se quebra. Que Sofia precisa de estabilidade, não de outra mulher que a abandonará, que o senhor não está pronto para um novo amor, que eu sou apenas um substituto. A palavra paira entre eles como uma faca, cortando tudo o que construíram durante esses meses. Abril em São Paulo é frio e chuvoso, como se o céu chorasse pelo que aconteceu. A mansão dos Albuquerque mergulha no silêncio que Elisa deixou para trás como uma ferida silenciosa. Sofia não entende por que sua amada babá desapareceu de repente, porque ninguém quer explicar a ela para onde a dona Elisa foi. Ricardo contrata uma nova babá.
Dona Rosa, uma mulher de meia idade, com qualificações profissionais e profissionalismo frio. Sofia é educada com ela, mas Ricardo vê sua filha murchar a cada dia, como ela volta àquela menina silenciosa e cautelosa que era antes da chegada de Elisa. Papai, diz Sofia na terceira semana após a partida de Elisa, enquanto está sentada no jantar, mexendo a comida no prato. A dona Elisa vai voltar? Ricardo larga o garfo. Essa pergunta surge todos os dias e ele ainda não tem uma resposta. Não sei, querida, diz ele baixinho. A dona Elisa teve que cuidar de outros assuntos. Mas nós fizemos algo errado? Pergunta ela, e seu lábio inferior treme. Foi por isso que ela foi embora? Não, Sofia, você não fez nada de errado, responde ele abraçando a filha, mas ele mesmo não tem certeza se está dizendo a verdade. À noite, quando Sofia dorme, Ricardo anda pela casa vazia como um fantasma. Cada quarto o lembra de Elisa. A biblioteca, onde ela lia histórias para Sofia, a cozinha, onde ela a ensinava a cozinhar biscoitos de polvilho, a sala, onde eles sentavam perto da lareira, conversando sobre a vida e se descobrindo. Ele tentou ligar para ela, mas o número estava inativo. Foi até o endereço dela, mas o porteiro, seu João, disse apenas que a professora se mudou com a mãe para um centro de cuidados em Santos e não acrescentou mais nada, embora em seus olhos Ricardo visse compaixão e algo que parecia raiva. A quinta semana após a partida de Elisa traz uma visita inesperada. Valéria aparece na porta da mansão com uma expressão que deveria expressar preocupação, mas Ricardo vê nela a satisfação da vitória. Vim ver como você está, diz ela, beijando-o na bochecha. Como está Sofia? Estamos mal, responde ele concisamente. Muito mal. Valéria finge surpresa. Mas por quê? Você se livrou do problema, daquela mulher que tentou se aproveitar de você. Aproveitar-se? Ricardo a olha com descrença. Elisa nunca se aproveitou de mim, ela o quê? Se apaixonou por você por amor à arte? Ricardo, seja realista. Ela estava sem trabalho, com a mãe doente, sem perspectivas. E, de repente, um viúvo rico. Basta! Ele a interrompe bruscamente pela primeira vez em anos, levantando a voz para a cunhada. Não permitirei que fale dela dessa maneira. Valéria recua um passo, surpresa com a reação dele. O que está acontecendo com você? Eu sou sua família. Eu estava com você quando Mariana morreu. Eu te ajudei com Sofia. E sou grato por isso, diz Ricardo, mas sua voz é gelada. Mas isso não lhe dá o direito de destruir minha felicidade. Sua felicidade? E a memória de Mariana? Ricardo fica em silêncio por um longo tempo, olhando para a foto de sua esposa na lareira. Pela primeira vez em meses, ele a vê claramente, sem a névoa do luto e da culpa. Mariana gostaria que eu fosse feliz, diz ele finalmente em voz baixa. Ela gostaria que Sofia tivesse alguém que a amasse como Elisa a amou. Mariana nunca foi ciumenta, nunca quis machucar ninguém. Mas você não é como Mariana. Valéria empalidece com essas palavras. Como pode dizer isso? Porque é a verdade, responde Ricardo com uma clareza que às vezes vem após uma grande perda. Mariana era amor e você é medo. Mariana dava vida e você a tira. Pensei que você estava me ajudando a honrar a memória dela, mas na verdade você está me aprisionando nela. Ricardo, quero que vá embora, diz ele calmamente, e que não venha mais sem ser convidada. Tenho uma filha para criar e uma vida para reconstruir. Após a saída de Valéria, Ricardo fica sozinho na sala. Ele se aproxima da foto de Mariana e pela primeira vez em 2 anos fala com ela em voz alta. Me desculpe, meu amor. Por tanto tempo, pensei que ao permanecer no luto, eu estava demonstrando meu amor. Mas acho que esqueci a coisa mais importante que você me ensinou, que amor é dar vida, não tirá-la.
Ele coloca a foto delicadamente na lareira e, pela primeira vez em meses, sente-se pronto para agir. Enquanto isso, em um pequeno centro de cuidados em Santos, Elisa está sentada à beira da cama da mãe, segurando sua mão. Teresa está tendo um bom dia hoje. Reconhece a filha, lembra-se de onde está, até faz perguntas sobre o local de moradia anterior. Você sente falta daquela criança, diz a mãe de repente, olhando para a filha com um olhar perspicaz, daquela menininha sobre a qual você me contava. Elisa balança a cabeça, não confiando em sua voz. E do pai dela? Acrescenta a mãe, com um brilho de antiga sabedoria nos olhos. Por que você os deixou? Por quê? Porque pensei que seria melhor. Para eles. E quem lhe deu o direito de decidir o que é melhor para os outros? Pergunta Teresa, com uma simplicidade que atravessa a névoa da doença. Elisa, a vida inteira você ensinou às crianças que é preciso lutar pelo que se acredita. Por que você parou de lutar por si mesma? Essa pergunta permanece com Elisa durante toda a noite, enquanto ela está sentada na janela de seu pequeno quarto no centro, olhando para o mar e se perguntando se cometeu o maior erro de sua vida. Maio traz a São Paulo o primeiro calor verdadeiro da primavera. No centro de cuidados em Santos, Elisa passa mais um dia com a mãe, que hoje está em um de seus piores estados. Não reconhece a filha, está nervosa, pergunta sobre pessoas que morreram há décadas. À tarde, quando Teresa finalmente adormece, Elisa sai para o jardim do centro. Ela senta em um banco, com vista para o mar, e tenta não pensar em como sente falta de Sofia, de suas risadas, de suas perguntas sobre dragões e lendas. Ela tenta não pensar em Ricardo, em suas conversas noturnas, na maneira como ele a olhava, como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. Dona Elisa? Ela se vira e vê um homem de terno elegante, segurando um buquê de peônias brancas. Não é Ricardo, é alguém mais velho, talvez 60 anos, com um rosto agradável e olhos calmos. Sim, responde ela com cautela. Meu nome é Dr. Oliveira, sou advogado de Ricardo Albuquerque, diz ele, aproximando-se. Posso me sentar? O coração de Elisa começa a bater mais rápido, mas ela balança a cabeça. O senhor Albuquerque me encarregou de encontrá-la, continua o advogado, sentando-se ao lado dela, mas não pelo motivo que a senhora provavelmente suspeita. Por que motivo? Dr. Oliveira tira um envelope de sua pasta. 2 semanas atrás, recebemos uma oferta da Fundação Educacional Internacional de Oslo. Eles procuram professores qualificados para conduzir programas educacionais para crianças em situações de vida difíceis em comunidades carentes da América Latina. Alguém a recomendou para este trabalho. Elisa o olha surpresa. Quem? Ricardo Albuquerque. Ele enviou seu portfólio, referências de seu tempo de trabalho no colégio, descreveu suas conquistas pedagógicas. A fundação está muito interessada. Elisa pega o envelope com as mãos trêmulas. É uma pasta grossa, cheia de documentos, formulários, descrição da vaga. O salário é muito bom, o programa dura 2 anos e o trabalho é realizado principalmente no Brasil, com viagens a outros países. Por que ele fez isso? Pergunta ela, sentindo as lágrimas vindo aos olhos. Porque ele afirma que seu talento não deve ser desperdiçado, responde o advogado. E que toda criança com quem a senhora trabalhar terá sorte, assim como teve a filha dele. E ele, como está? Dr. Oliveira hesita por um momento. Só posso dizer que ele sente muito a sua falta. Ele e a filha dele. Mas ele respeita a sua decisão de ir embora. Por isso, em vez de tentar convencê-la a voltar, ele decidiu dar a você uma chance para um novo começo. Elisa chora agora abertamente, segurando em suas mãos a oferta que poderia mudar sua vida. Há mais uma coisa, diz o advogado tirando um envelope menor, de Sofia. Dentro há um desenho feito com lápis de cor. Elisa, Sofia e um homem alto estão juntos em um jardim cheio de flores coloridas. Na parte inferior, com letra infantil, está escrito:
Para a dona Elisa, sempre vou lembrar dos dragões e que a mamãe também gostaria da senhora. Sofia. Ela sabe que a senhora foi embora, mas não sabe por quê, diz Dr. Oliveira baixinho. Todos os dias ela pergunta ao pai se pode escrever uma carta para a senhora. O coração de Elisa se parte novamente. Ela vê diante de seus olhos a menininha que aprendeu a rir de novo. E agora, novamente, tem que lidar com o abandono de alguém que amava. O que devo fazer? Sussurra ela. Não é minha decisão, responde o advogado levantando-se. Mas posso lhe dizer que Ricardo Albuquerque é um bom homem que cometeu um erro. Permitiu que alguém o convencesse de que não merecia a felicidade. Mas agora que ele entende isso, ele faz tudo o que pode para reparar os danos. Após a partida do advogado, Elisa senta-se no jardim até o pôr do sol, lendo os detalhes da oferta de trabalho. É realmente a chance de uma vida. O retorno ao que ela amava, a possibilidade de ajudar crianças, a estabilidade financeira que permitiria o melhor cuidado para sua mãe. À noite, ela liga para seu João. Professora, a voz dele soa alegre. Como vai você nessa sua prisão à beira-mar? Seu João, posso lhe fazer uma pergunta? Claro. Se o senhor tivesse que escolher entre um futuro seguro, mas solitário, e um presente incerto, mas cheio de amor, o que o senhor escolheria? Seu João fica em silêncio por um longo momento. Sabe, Elisa, diz ele finalmente, a vida toda eu escolhi as opções seguras. Por isso, sou um velho porteiro que conta aos outros sobre seus sonhos não realizados. Mas você é diferente. Você tem a coragem de amar. Não a desperdice com o medo. Essa pergunta permanece com Elisa a noite toda, enquanto ela está deitada na cama estreita do centro, ouvindo o barulho do mar lá fora e segurando em suas mãos o desenho de Sofia. Na outra mão, ela tem a oferta de emprego que poderia ser sua fuga para uma nova vida. Mas pela primeira vez em semanas, ela não pensa em fugir, mas em voltar. Em uma menininha que precisa de alguém para ler histórias sobre dragões. Em um homem que a amou como ela é, com toda a sua bagagem e todas as suas dúvidas. Em um amor que talvez não seja perfeito, mas é verdadeiro. Ao amanhecer, ela toma uma decisão. Uma manhã de junho em São Paulo é clara e cheia de promessas. Elisa está em frente ao portão da mansão dos Albuquerque, com o coração batendo tão forte que tem a impressão de que o mundo inteiro o ouve. Em uma mão, ela segura uma pequena mala, na outra, a carta que escreveu durante metade da noite. Passou uma semana desde que ela tomou a decisão. Uma semana de conversas com a direção do centro sobre os melhores cuidados para a mãe, conversas com a Fundação Educacional sobre a possibilidade de começar a trabalhar no Brasil em vez de Oslo, conversas consigo mesma sobre coragem e sobre o fato de que às vezes o amor exige não apenas dar, mas também receber. Seu João a acompanhou até a estação de trem pela manhã, abraçando-a com força e sussurrando: "Professora, lembre-se, às vezes, a lição mais importante que se pode ensinar a uma criança é que os adultos também podem ser felizes." Agora, ela está em frente à casa, que por meses foi seu segundo lar, e tenta reunir coragem para tocar a campainha. Nas janelas, ela vê luz, o que significa que há alguém em casa. Provavelmente Ricardo se prepara para o trabalho, e Sofia talvez esteja tomando café da manhã com a nova babá. De repente, a porta se abre e a própria Sofia aparece na soleira, em um pequeno vestido azul, com os cabelos presos em tranças. Ao vê-la, a menina congela como se tivesse visto um fantasma. "Dona Elisa", sussurra ela, e seus olhos ficam grandes como pires. "Oi, Sofia", diz Elisa, agachando-se à altura da criança. Eu posso entrar?" Em vez de responder, Sofia se joga em seus braços com a força de uma pequena catapulta. Ela a abraça tão forte como se tivesse medo de que Elisa desaparecesse novamente. "Senti sua falta", ela chora. "Senti muito, muito sua falta. A senhora vai embora de novo?" "Não",
responde Elisa, abraçando a menina e sentindo suas próprias lágrimas se misturarem com as da criança. Não vou embora, nunca mais vou embora. Sofia? O que está acontecendo? No corredor aparece Ricardo com a camisa desabotoada, com café na mão. Ao ver Elisa, a xícara escorrega de sua mão e se estilhaça no chão. Por um longo momento, eles se olham nos olhos sobre a cabeça de Sofia, que ainda está aninhada em Elisa. Em seu olhar ela vê surpresa, esperança, medo, amor, tudo de uma vez. A dona Elisa voltou! Grita Sofia virando-se para o pai. E ela diz que não vai mais embora. É verdade? Pergunta Ricardo baixinho, sem tirar os olhos de Elisa. Elisa se levanta, pegando Sofia pela mão, e estende a carta que preparou. É verdade, diz ela, mas primeiro preciso lhe dizer algumas coisas. Sobre por que fui embora, sobre o que entendi e sobre o que quero. Eles se sentam na sala, Sofia no sofá entre eles, segurando a mão de Elisa como se a vida dependesse disso. Ricardo espera pacientemente enquanto Elisa desdobra o papel. Fui embora porque Valéria me disse coisas que atingiram meus medos mais profundos, começa ela, lendo o que escreveu. Que eu era um substituto, que estava me aproveitando da sua situação, que machucaria Sofia, e por um momento eu acreditei nisso, porque eu mesma duvidava. Ricardo quer dizer algo, mas ela o impede com um gesto. Mas durante essas semanas longe de vocês, entendi algo importante. Entendi que o amor nem sempre vem em circunstâncias ideais. Que às vezes nasce da dor, da solidão, da necessidade de ser necessário, e isso não o torna menos verdadeiro. Sofia se aninha mais perto dela e Elisa acaricia seus cabelos. Também entendi que ao renunciar ao amor de vocês, eu não protejo ninguém. Apenas machuco. Machuco Sofia, que aprendeu a confiar novamente. Machuco o Senhor, que se permitiu um novo sentimento. E me machuco, rejeitando um presente que não esperava receber. Ela levanta os olhos para Ricardo e vê lágrimas em seus olhos. Então eu volto, diz ela, largando o papel. Não como uma babá fugindo de sua própria vida, mas como uma mulher que sabe o que quer, que tem um trabalho que lhe dá alegria. A Fundação concordou em transferir o programa para o Brasil, que tem um plano de cuidados para a mãe, que tem algo a oferecer a esta família além da própria necessidade de ajuda. E o que você quer? Pergunta Ricardo sussurrando. Quero ser parte da sua família, responde ela, olhando para ele e depois para Sofia. Não quero substituir a mãe de Sofia, ninguém pode, mas quero ser alguém que a ama, que a ajuda a crescer, que estará ao lado dela quando precisar. Quero ser alguém que o ama não porque o Senhor está sozinho, mas porque o Senhor é um bom homem, um pai amoroso, alguém com quem quero compartilhar a vida. Sofia pula no sofá. Isso significa que a senhora vai ficar conosco para sempre? Como uma família de verdade. Se o papai concordar, responde Elisa, olhando para Ricardo. Ricardo se levanta e se aproxima da janela, onde fica em silêncio por um momento. Quando ele se vira, seu rosto irradia uma felicidade que Elisa nunca havia visto nele antes. Elisa, diz ele, aproximando-se dela e estendendo a mão. Você quer se casar comigo? A pergunta paira no ar como uma bênção. Sofia bate palmas e Elisa sente seu mundo se reconstruir, pedaço por pedaço, em algo mais bonito do que ela poderia ter imaginado. Sim, sussurra ela, pegando a mão dele. Sim, claro, sim. E enquanto eles se beijam, Sofia se aninha em ambos, criando um círculo de amor que não substitui o passado, mas constrói um futuro sobre seus alicerces. Setembro chega a São Paulo com ventos suaves e uma luz dourada que faz a cidade parecer um conto de fadas. Na mansão dos Albuquerque, há uma alegre agitação de preparativos para o casamento, que acontecerá em uma semana em uma pequena igreja perto da casa. Elisa está na biblioteca, que se tornou seu lugar favorito na casa,
e empacota os últimos livros que quer levar de sua vida anterior. Ao lado dela, Sofia, agora com 6 anos e muito mais confiante, ajuda a classificar os volumes pelas cores das capas. Dona Elisa, quer dizer Mãe Elisa, diz a menina, corrigindo-se com um sorriso. Nos últimos meses, ela se acostumou lentamente à nova forma de chamar a mulher que se tornaria sua nova mãe. A vovó Teresa vai vir para o casamento? Elisa sorri tristemente. A mãe está tendo um de seus melhores dias hoje. Reconhece a filha, lembra-se do casamento que se aproxima, até ajudou a escolher o vestido. Mas os médicos não podem garantir como ela se sentirá em uma semana. Vou tentar trazê-la, responde ela. Ela quer muito te conhecer melhor. Ontem ela me disse que a futura neta dela tem o sorriso mais lindo do mundo. Sofia se ilumina como o sol. Durante esses meses, ela aprendeu a dividir Elisa com a vovó Teresa, entendendo que o amor não é um bolo que se divide em pedaços menores, mas uma luz que pode iluminar mais lugares ao mesmo tempo. E o seu João? Pergunta a menina. Ele também vai? Claro, ele é meu amigo há muito tempo, responde Elisa, e está muito feliz que sua professora finalmente encontrou a felicidade. A porta da biblioteca se abre e Ricardo entra com uma bandeja de chá e biscoitos. Durante esses meses, seu rosto rejuvenesceu, como se o amor tivesse apagado as rugas de preocupação e solidão. Como vão os preparativos? Pergunta ele, colocando a bandeja na mesinha. Quase terminamos, responde Elisa, olhando para as prateleiras agora cheias de livros de sua coleção, misturados com os que pertenciam à família Albuquerque. Essa pequena união simboliza algo maior. 2 vidas que se tornaram uma, sem perder seus elementos únicos. Sofia, você poderia verificar se a dona Sônia precisa de ajuda na cozinha? Pede Ricardo, e a menina, pressentindo que os adultos querem ficar a sós, sai obedientemente. Quando ficam sozinhos, Ricardo abraça Elisa por trás, apoiando o queixo em seu ombro. Não posso acreditar que em uma semana você será minha esposa, sussurra ele em seu ouvido. Sou sua esposa há meses, responde ela, virando-se em seus braços. O casamento é apenas uma formalidade importante, diz ele, beijando-a delicadamente. Quero que o mundo inteiro saiba que somos uma família. Pela janela da biblioteca vê-se o jardim, onde crescem arbustos de rosas que Elisa plantou na primavera. Agora florescem em um lindo tom de rosa, adicionando vida a um espaço que antes parecia congelado no tempo. Você pensa em Mariana às vezes? Pergunta Elisa baixinho. Essa é uma pergunta que a atormentou por meses, mas só agora ela se sente segura o suficiente em seu relacionamento para fazê-la. Ricardo fica em silêncio por um momento, suas mãos ainda abraçando a cintura dela. Sim, responde ele honestamente, mas de forma diferente de antes. Antes, eu pensava nela com culpa, como se amar outra pessoa fosse uma traição. Agora penso nela com gratidão, por ter me ensinado a amar, por Sofia, por ter me preparado para encontrá-la. Elisa se vira em seus braços e toca o rosto dele. Ela ficaria feliz, diz com certeza. Vejo isso nos olhos de Sofia. Às vezes, quando você ri ou quando lê uma história para sua filha, vejo como ela sorri, como se soubesse que sua família finalmente está feliz. À noite, quando Sofia já dorme, eles se sentam no terraço, observando as estrelas. Elisa tem seu laptop no colo. Ela prepara materiais para seu novo trabalho na Fundação Educacional, que lhe permite combinar a paixão de ensinar com a ajuda a crianças em situações difíceis. Você não se arrepende de não ter ido para Oslo? Pergunta Ricardo, olhando para a tela cheia de anotações e planos de aula. Nunca, responde ela sem hesitação. Oslo era uma fuga, o que faço agora é vida. E eu, não sou às vezes muito exigente? Com a empresa, com Sofia, com todas as responsabilidades? Elisa fecha o laptop e pega a mão dele. Ricardo,
Por anos cuidei de uma mãe doente, trabalhei como babá, vivi de dia a dia, sem ter certeza do amanhã. Agora tenho um trabalho que amo, uma criança que me ama, um homem com quem quero compartilhar o resto da vida. Isso soa como muitas exigências. Ele sorri e a puxa para mais perto. Você tem razão. Às vezes, esqueço quanta felicidade nos aconteceu. Não aconteceu, ela o corrige. Nós construímos todos juntos. Na semana seguinte, em uma pequena igreja com vista para o mar, Elisa Vasconcelos se torna Elisa Albuquerque. Sofia joga pétalas de rosas. Seu João chora de emoção. E Teresa, tendo um de seus melhores dias, aperta a mão da filha e sussurra: "Tenho orgulho de você." Quando os noivos saem da igreja, Sofia corre até eles e abraça os dois ao mesmo tempo. "Agora somos uma família de verdade", grita alegremente. Elisa olha para sua nova vida, para o marido que aprendeu a amar novamente, para a filha que encontrou uma mãe, para a mãe que, apesar da doença, pode desfrutar da felicidade da filha, para os amigos que se tornaram família. Não é uma vida perfeita. Teresa ainda está doente. O trabalho de Elisa às vezes é exigente e Sofia às vezes tem pesadelos sobre perdas. Mas é uma vida real, construída sobre o alicerce do amor que não teme as dificuldades. Quando o carro os leva para casa após a cerimônia, Elisa segura a mão do marido e olha pela janela para São Paulo, se estendendo sob o sol da tarde. Em sua bolsa está a lista de tarefas para a próxima semana. Em casa espera o trabalho, as obrigações, a vida cotidiana. Mas pela primeira vez em anos, a vida cotidiana não significa sobrevivência. Significa vida. Espero sinceramente que a história de hoje tenha te agradado. Se inscreva no canal para continuar acompanhando conteúdos similares. Deixe seu like e escreva nos comentários o que achou. Até o próximo vídeo.